Bom dia. Estejamos todos em paz, em harmonia. Dia 11 de abril de 2012. É certo que Deus sempre está conosco. O esforço deve ser nosso para estarmos com Ele. Capítulo 44 do livro Pão Nosso, Curas. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9, está registrado: e curai os enfermos que nela houver, e dizeis-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apego ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vivas, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Eu estava ontem lendo um livro em que o autor se propõe a dar orientações no campo das curas magnéticas, do magnetismo, e num dado momento o autor coloca uma situação que é um tanto quanto estranha, principalmente para quem está sofrendo. Há de que é preciso reconhecer que muitas pessoas, ou algumas delas, precisam estar doentes, ou precisam estar passando por situações de doenças. De uma certa forma, embora isto seja verdade, isto não nos permite que nós nos acomodemos, nem o doente, nem o curador. E falo a palavra curador no sentido bem amplo, seja médico, auxiliar, de alguma corrente paralela, religiosos, quem quer que seja. Nós devemos ter, na hora que nos propomos a ajudar alguém a superar suas dificuldades, devemos sim ter o cuidado de fazer o que nos cabe, e não de achar que já está bem feito o que foi feito, ou que não me compete mais fazer alguma coisa. Na proposta da mensagem de hoje, fica muito claro que Jesus, ele fazia bem distinto dois processos. Ele aceitava a proposta de curar corpos, mas ao mesmo tempo ele recomendava que nós também cuidássemos do espírito. O que às vezes nós encontramos de equivocado é nós queremos que as coisas, elas obrigatoriamente estejam associadas, e de uma forma que, quando a associação é quebrada, surgiria uma punição. Na minha forma de ver, e também na forma até dos espíritos que colocaram para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, o processo não é necessariamente assim. Imaginemos o seguinte quadro: uma pessoa quer trabalhar, quer montar uma empresa, está querendo com isso não só se desenvolver economicamente, mas também encontrar condições para que outras pessoas, em se agregando à empresa, se desenvolvam também. Mas ele não tem o capital necessário para fazer o projeto que ele está querendo executar dentro da dimensão que ele se propõe.
ele, de posse dos seus bens e do seu intuito, ele vai a um banco, e com o banco ele pode negociar, dependendo aqui do que ele queira fazer, um empréstimo até muito alto, com valores para ser pagos em longo prazo, e ainda vai contar com um período que chamamos de carência. E o que acontece? Essa pessoa, ela pode, se ela trabalhar bem, no período de carência, ela já adquire todas as condições para, na hora de começar a pagar o débito, ela fazer essas amortizações sem nenhum sacrifício, porque o próprio negócio já começou a gerir os fundos suficientes para que ela resgate o seu débito lá na frente. Se nós pararmos e analisarmos esta pessoa, ou esta empresa neste momento, nós dizemos, fez uma boa opção, pediu um bom empréstimo, empregou bem e já se desenvolveu bastante. Mas muitas vezes, quando nós falamos em termos de religião ou de filosofia, nós não queremos que essa regra valha para Deus. A gente só vai progredir depois que tiver pago todos os débitos. E muitas vezes ainda trazemos a palavra de Jesus: daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil. A proposta de Jesus, e essa proposta que a gente quer imputar em cima das palavras de Jesus, não é justa. Por quê? Porque quando Jesus coloca de que teremos que pagar até o último pontinho, ele está dizendo que você já queimou todo o empréstimo e você não fez nenhum resgate, você vai ter que resgatá-lo. Que é uma situação totalmente diferente de quem fez o empréstimo e aplicou o bem. Trazendo isso para a nossa economia vital, a nossa economia mental, psicológica e a nossa economia fluídica, nós estamos muito mais para um bom banqueiro na figura de Deus do que para uma pessoa mesquinha que não sabe perdoar nada em ninguém. Porque é lógico que Deus vai nos dar as melhores condições para que a gente vença, para que a gente avance, para que a gente progrida. E lá na frente, quando a gente tiver condições de resgatar alguns débitos, Ele então nos cobrará. E não será uma cobrança do tipo, ou você me paga, ou você não sai mais daqui. Mas será uma cobrança sempre compatível com o nosso nível de percepção, nosso nível de interação com a vida, o nosso nível de assimilação dos próprios débitos. Por que eu estou trazendo dessa forma essa colocação para a nossa reflexão de hoje? Porque se por um lado nós podemos ter curas, por outro lado nós também vamos ter que resgatar isto, porque a cura corresponde a uma deficiência que eu já tive, ou algum débito que eu cometi, ou algum aviso que eu pedi que me fosse dado para quando eu começasse a fraquejar. Ora, se a lei está funcionando dentro desse diapasão, obviamente que eu estou dentro de um limite de crédito. E se os bancos me respeitam enquanto eu estou pagando dentro do meu limite, por que Deus não me respeitaria? O que me cabe dentro desse processo é eu ser um bom pagador do que eu devo, mas muito melhor do que um bom pagador é eu saber usar o crédito que eu tenho. O que é a saúde que nós buscamos? É o nosso crédito. Como é que eu cuido da minha saúde? Tomando medicamento, indo para o médico, ficando deitado sem fazer nada? Talvez não. Eu posso não precisar do médico por enquanto, posso não precisar do medicamento, eu posso não precisar de muitos apoios que eu tenho fora, desde que eu seja um bom investidor do corpo que eu tenho, da vida que eu tenho, da saúde que eu tenho. Esta é a proposta muito lúcida do Evangelho, que às vezes a gente ainda tem a mania de querer criar uns condicionamentos como que nós sermos bons, ou a gente é, ou a gente vai pagar. Quando a proposta do Evangelho é: seja bom porque é bom para você. Seja justo porque você vai ser o mais beneficiado com isso. Da mesma maneira que um nutricionista nos diz: alimente-se bem, porque isso só vai fazer bem a você. Durma bem, porque dormir bem fará muito bem a você. E assim sucessivamente. A questão é que a gente se alimenta mal, dorme mal, adquire hábitos equivocados e depois queremos que alguém venha com uma receita mágica, tome a receita mágica e esteja com tudo vencido. Ou então, quando às vezes procuramos as religiões dizem: você vai ficar bom, desde que você primeiro se melhore. E parece que Deus não colocou necessariamente assim, Ele colocou que um lado precisa do outro.
Se você resolve muito um e não resolve o outro, uma hora você não vai levantar voo. Tanto no campo da saúde e do respeito à saúde, que é um respeito emocional, é um respeito de vida, como também no sentido de que eu posso crescer como? Eu posso crescer estudando, me aprimorando intelectualmente e também me melhorando moralmente. Ah, mas se a pessoa for só pelo viés da intelectualidade, não se preocupe, porque vai chegar o momento em que ela entra numa encruzilhada que vai ter que vir para o viés da moralidade. É da própria força da lei, não temos como fugir. Quantas pessoas passaram às vezes a vida inteira radicalmente presas a conceitos que são eminentemente técnicos, são eminentemente científicos, acadêmicos, ou até mesmo puramente materiais, mas chega num determinado momento em que você vai se encontrar com você e você vai dizer, pô, mas eu não sou essa carne, eu estou na carne, então quem sou eu? E se eu não sou a carne, e se eu existo, será que eu vou acabar quando a carne acabar? Mas se eu não sou a carne, então tem continuação. E se tem continuação, o que vem depois? E aí a gente começa a cair nas indagações que inevitavelmente vão pedir que a gente tenha uma nova postura perante a vida que é, perante a vida que continuará e obrigatoriamente perante nós mesmos. E aí nós vamos ter que rever as questões de saúde, as questões de alimentação, as questões de respeito moral, emocional, psicológico comigo e com a sociedade que está ao meu redor. Eu acho muito notável duas figuras nisso tudo: o Evangelho de Jesus e as respostas dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Às vezes eu fico um pouco triste porque nós, como espíritas, e eu estou falando aqui para os que somos espíritas, porque eu sei que tem pessoas aqui que não se consideram espíritas, mas nós, os espíritas, nós deveríamos ter uma leitura do Livro dos Espíritos com mais cuidado, para a gente sair dos mesmos vícios que a gente já se meteu inúmeras vezes, em inúmeras vidas. A gente está acostumado com, mas eu preciso sofrer. Não, você não precisa sofrer. Agora você vai ter que ter dignidade no sofrimento, o que é totalmente diferente. Ah, mas eu tinha que passar isso porque Deus quis. Deus não quis. Deus quer que nós sejamos os melhores sempre, que nós tenhamos o melhor indefinidamente. Deus não quer nada mal para a gente. Ah, mas por certo Deus, Ele sabe dos meus erros. Se Ele sabe, você sabe, corrija-os, porque Deus quer que você se melhore em você mesmo. Estás curado, mas não peques mais. Estás curado, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A proposta de Jesus nunca foi de que crie a dependência em quem está lhe curando, seja medicamento, seja profissional, seja ajuda familiar, seja de quem for. Em nenhum momento a gente aprendeu em criar a dependência. Nós aprendemos que nós dependemos de nós mesmos. Podemos, devemos, precisamos buscar as ajudas onde quer que elas estejam, lembrando-nos que são ajudas e não do que são as determinações das nossas vidas. Na nossa vida existe uma determinação: seja feliz. Ah, mas está doendo, mas seja feliz. Ah, mas está difícil, entretanto, seja feliz. Ah, mas é difícil, mas seja feliz a si mesmo. É para isso, é isso que Deus quer da gente. Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente morra, Ele não quer que a gente se acabe, Ele não quer coisa nenhuma. Porque a lei é de perenidade, a lei é de vida perene. Tudo que foi feito existe para continuar sendo. Se para a matéria, Lavoisier já estabeleceu que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Será que a matéria é mais importante do que a essência espiritual, do que a essência psíquica? Se a matéria se transforma, mas não se acaba, por que eu vou me acabar? Eu só vou me acabar se eu quiser. Mas se eu não quiser, eu farei valer o espírito imortal que existe em mim. E darei porque eu acho que eu mereço. E quem aqui se merecer, pensar, eu mereço coisas boas, trabalhe por isso. Como? Você pode trabalhar para os outros, em favor dos outros, ajudando os outros, fazendo tudo pelos outros, mas sobretudo faça por você também. Porque se você não fizer, daqui a pouco você não vai ter condições de fazer por ninguém.
Se você não se alimentar querendo acabar a fome do mundo, você vai morrer de fome. Se você não beber porque quer dar água para o pessoal todo que está morrendo de sede, você será um que vai morrer de sede também. Não é isso que a vida nos pede. Ela pede que nós continuemos com a nossa lucidez, com o nosso equilíbrio, com a nossa harmonia, para ajudarmos eficiente e eficazmente todas as pessoas que nos procurarem. E quem primeiro nos procura somos nós mesmos. Portanto, queremos saúde? Tenhamos. Como? Buscando. E depois que encontremos, preservemos. Precisamos preservar a saúde. E eu só preservo se eu tiver respeito a mim mesmo. E não achar de que tomar um passe, tomar um medicamento, ir a um especialista ou me internar, isso vai resolver. Vai resolver em determinadas circunstâncias e momentaneamente. A grande solução está na nossa alma. Não como castigo, não como cobrança, não como punição, mas porque nós somos alma, não somos corpos. Não vou mais. Eu ia cantar uma música que eu só ia cantar porque eu ia querer discutir um pouco a letra, mas eu me empolguei demais e o tempo passou. Eu vou ficar devendo essa música para a próxima quarta-feira. Não, mas está na hora da nossa meditação. E como é que a gente vai fazer? Então tá. Eu comento depois a letra. Então vocês prestam bem atenção à letra. Eu vou cantar bem pausada para a gente ouvir bem a letra, que por coincidência tem muito a ver com isso que nós comentamos hoje na mensagem que caiu para a gente. A dor lhe alcançar, não examine, nem cruze os braços, prossiga firme e vai passar. Se o sofrimento vier lhe acossar, não se revolte, nem desespere, você tem tudo, vai passar. Dor, sofrer, seguir, vencer, vitórias vêm, é só buscar. Não ceder ao que é pior, se o sol se foi, acenda a luz do amor. Temos muitas vidas na vida, mas devemos nesta vencer. Nosso compromisso é com o bem e o amor. Não se troca alegria por coisas que perturbam e fazem sofrer. Nosso compromisso é com o bem e o amor. Vier lhe atacar, a natureza em festa em cima, não fique triste, vai passar. Toda amargura ocupa lugar, felicidade e harmonia no coração deixar ficar. Dor, sofrer, seguir, vencer, vitórias vêm,
acenda a luz do amor. Obrigado. Antes de passar para o final, temos aqui 2 avisos, ou 3. O outro desapareceu, mas eu me lembro. São 3 avisos. Primeiro, é que houve uma mudança natural no nosso atendimento aqui, e que não está correta a mudança que houve. Então a gente vai voltar para o padrão que é e que deve ser. Nós não temos uma entrevista por quarta-feira, nós temos 2 entrevistas. A primeira entrevista, via de regra, é antes do passe, e a segunda entrevista é depois do passe. Por que isso? Porque a entrevista antes do passe visa nós sabermos o que aconteceu ao longo da semana. E a entrevista depois do passe, queremos saber como é que a pessoa se sentiu na cabine, como é que ela está se sentindo, se tem alguma coisa que não esteja bem. Porque nessa segunda entrevista, se houver necessidade, a pessoa será reencaminhada para completar o que talvez não tenha sido feito na medida certa. Então, hoje nós estamos começando a fazer com que aconteçam as 2 entrevistas. Obviamente, isso vai levar mais tempo e, portanto, o tempo vai ser mais comprimido de todo mundo. Então, aquelas pessoas que gostam de ficar conversando muito tempo com os entrevistadores serão convidadas a reduzir bem o tempo, porque todos passarão em 2 entrevistas. Pode ser que hoje não dê tempo para todos, mas vamos voltar a ter 2 entrevistas sim. E existe um outro aviso que talvez, em princípio, a gente pensava que nunca precisaria ser dado, mas a gente tem observado pelas entrevistas que é uma prática que está acontecendo que já deveria ter sido vencida. Algumas pessoas começam a se sentir melhor com o tratamento aqui no Leão e, por conta própria, começam a dispensar os medicamentos. Não façam isso. Peçam aos seus médicos, a quem lhe receitou, que faça qualquer alteração. Não somos nós que queremos que vocês tirem medicamentos ou passem a tomar medicamentos por orientação aqui. Aqui nós não damos orientação nem de medicamento que deve ou não deve tomar, nem dizemos que pare ou que continue. Quem pode dizer isso é quem receitou o medicamento. Por favor, não interrompam nenhum tratamento médico, a não ser que o médico recomende, ou que você queira mudar de médico e se entenda como novo médico. Não vá tomar decisões nesse âmbito sozinhos, porque pode complicar. E o último aviso é lembrar que agora no dia 6 de maio nós teremos o Café Cultural com Ivan da Cunha. E para quem já veio, Ivan da Cunha já nem precisa mais falar, é um cara fantástico, vem de São Paulo, ele é um empresário, orientador de faculdades lá em São Paulo na área de preparação de empresários. Tem muito cabedal e sabe muito bem lidar com a palavra. Além de ser diretor e ator de teatro, então é um homem que tem muita versatilidade, o Ivan da Cunha. É quem estará conosco no próximo dia 6. E para aquelas pessoas que se inscreveram ou que ainda queiram se inscrever, o nosso curso de passe começa sábado agora, e serão 2 finais de semana seguidos. No primeiro final de semana, que será 14 e 15 de abril, será a parte teórica. No segundo final de semana, 21 e 22, será a parte prática. Não há nenhuma possibilidade de vir participar da prática se não tiver participado da teoria. Porque algumas pessoas, achando que é muito tempo, que dá muito trabalho, e aí só querem vir para a parte prática, nem pensem, porque não entrará. Só entrará na parte prática quem fez a parte teórica, ok? Então vamos convidar os nossos magnetizadores para fazermos a nossa mentalização final deste primeiro momento, para fazermos a nossa prece, para recebermos os fluidos do ambiente
E para aqueles que estão apenas buscando a ajuda do mundo espiritual, que neste momento procurem realmente estar totalmente abertos de mente e de coração e, sobretudo, fazendo aquilo que Jesus nos propõe: batei e abre-se-vos-á, pedi e recebereis, buscai e achareis. É preciso, neste momento, que nós tenhamos este espírito, o de ir até a porta e bater, o de abrir a boca e verbalizar: Senhor, eu quero, me ajuda. O de buscar, onde quer que esteja, tudo aquilo que nós precisamos. Neste espírito, estando agora todos buscando melhor relaxamento para o corpo, tirando qualquer sobrepeso físico ou psíquico de si, inspiremos com tranquilidade e harmonia, procurando extrair do ambiente os fluidos que já começam a penetrar em nosso psiquismo, tanto pelas vias orgânicas e fisiológicas, como também pelas vias psíquicas. Tenhamos total certeza de que neste momento estamos todos envolvidos num fluido abençoado e suave, mas que cabe a cada um de nós sentirmos este envolvimento, nos envolvermos, nos permitirmos viver estes momentos. Estes momentos rápidos são únicos nas nossas vidas, jamais se repetirão. Poderemos ter outros melhores, outros mais fáceis, mas estes, deste momento, são únicos. Então aproveitemos, lembrando-nos da mensagem que nos convida à cura real, que nós aproveitemos o melhor possível esse conjunto de fluidos que os Espíritos já nos trouxeram e que utilizam agora, envolvendo a cada um de nós com o auxílio direto do anjo guardião de cada um. E tudo isso se somado a partir de agora com os fluidos dos nossos magnetizadores desta casa, que também procurando cada um doar o melhor que tem em si, estes fluidos unidos, reunidos, captados, atraídos, dirigidos e bem absorvidos, nos darão a energia, a força, o suporte e a cura que buscamos. Deus, Pai maravilhoso e bom, estamos aqui, Senhor, no momento em que respiramos estes fluidos, deixando que entre em nossas vidas um novo manancial de bênçãos. Deus, Pai de infinito amor, nestes momentos em que estamos profundamente recolhidos ao Teu coração, procurando fazer com que o nosso pulso pulse igual Tu pulsas para nos dar vida. Permite, Senhor, que estas energias, estes fluidos, se estabilizem dentro de nossas estruturas orgânicas e psíquicas. Deus, Pai amado, no momento em que inspiramos, absorvemos, mas ajuda-nos, Senhor, dando-nos o espírito de gratidão cada vez que expiramos, como a retribuir à própria vida toda uma nova estrutura de harmonia, porque a vida é tão perfeita que nos dá o que precisamos e aquilo que não nos faz falta serve para retroalimentar a própria vida. Que sejamos assim, Senhor, que tudo que recebamos da vida seja bem-vindo e tudo que devolvamos à vida seja com gratidão. Que tudo aquilo que muitas vezes sentimos como sendo a Tua bênção mais direta, seja agasalhado em nosso coração como sendo uma bênção mais direta. E tudo aquilo que nos vem, que muitas vezes não entendemos, outras nem ao menos aceitamos, saibamos igualmente receber com grandiosidade, porque naquilo que ainda não percebemos, grandes lições estão guardadas. Dá-nos, Senhor, a sabedoria da mente para podermos discernir sobre isso. Dá-nos a paz da alma, para que saibamos reter todos esses potenciais em favor de nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a tranquilidade, para que unindo esses dois campos de energia, transformemos harmonia e saúde
para o nosso corpo e para a nossa existência. Favorece-nos, Pai, com as tuas bênçãos. Inspira-nos sempre e que nos guardemos em ti, levando a tua presença em nós, para onde e para quem e com quem estejamos e onde estivermos. Inspiremos a tua paz e a tua vida. Retenhamos um pouco em nós e devolvamos para ti a energia que a natureza pede e que agora já cumpriu o seu caminho dentro de nós. Inspiremos a tua bênção e expiremos a nossa gratidão. Inspiremos a tua vida e devolvamos tudo aquilo que já processamos como nova fonte de vida para a própria vida. Inspiremos paz, devolvamos agradecimentos. Inspiremos uma grande oração e transpiremos luz e harmonia. Continuemos repetindo a nossa respiração de bênçãos e a nossa expiração de gratidão, enquanto os nossos magnetizadores irão fazer a magnetização das águas. Continuemos em oração mental e não nos permitamos perder esta oportunidade. Concentremos-nos apenas em Deus, tão somente nas suas bênçãos e na sua energia. E aproveitemos da melhor maneira esses instantes abençoados de luz e de paz que nos envolvem a todos. Que permitamos que assim seja.